Acho que na verdade já disse isso da outra vez que eu vim, mas é muito interessante poder celebrar nessa comunidade, porque não sei se muitos se recordam, mas há um tempo atrás, uns 7 anos atrás, eu junto com o Padre Almeida, ou como dizia o Padre Ivo, o Pita, né? Que talvez vocês conheceram, o Padre Almeida que está lá nas Dores em Porto Alegre, nós fomos ordenados diáconos juntos, aqui na paróquia de São José, né? Aqui foi minha última missa como seminarista, porque logo depois eu fiquei diácono, né? De manhã vim na missa, depois à noite fui ordenado diácono. Então, quando eu venho aqui, de uma maneira ou outra, é sempre uma coisa especial, né? Então, para eu é uma alegria poder hoje celebrar mais uma vez convosco, recordando também, assim, a nossa fé e também esses momentos bonitos em nessa comunidade. E dessa novena, de maneira especial. Mas o Padre Rafael me propôs a falar convosco sobre a primeira parte do creio. Ontem Dona Deus esteve aqui, deu a bênção solene, né, da imagem de Nossa Senhora que veio lá de Aparecida, que passou por várias comunidades aqui de Alvorada e agora vai ficar aqui como sinal da presença da Mãe de Deus entre nós. Mas hoje começa uma reflexão, durante essa semana vai ser assim, sobre o creio. Afinal de contas, este ano nós celebramos o que mesmo? Alguém se recorda? O que nós celebramos este ano? O ano da fé, né? A fé. Claro que para a gente entender a fé não adianta nós tentarmos explicar, né? É impossível explicar a fé. Mas é importante a gente compreender o que é a fé. Afinal de contas, nós não podemos crer em qualquer coisa, né? Até esses dias perguntei assim, o que era a fé. Algumas pessoas responderam assim: a fé é crer no que não se pode ver. E sabe, muitos de nós até tem essa ideia. Mas se a gente for pensar assim, a gente vai poder dizer assim: eu creio que, por exemplo, o demônio existe. Alguém duvida do demônio? Ele existe? Eu creio que ele existe, mas eu tenho fé no demônio? Eu não tenho. Se você tem, eu não tenho, né? Porque a fé é algo a mais do que apenas crer, do ponto de vista de acreditar. Claro que quando a gente professa a fé, isso que vamos dizer, nós dizemos creio. Só que esse creio, ele está carregado pela fé, que é de certa maneira uma resposta a Deus, por aquilo que Ele revela a nós. Afinal de contas, tem coisas que a gente não entende da vida. A gente pode, não sei se alguém aqui é cientista, né? Mas se alguém, por exemplo, estuda ciências na escola, por exemplo, ou até na faculdade estuda biologia, né? As crianças às vezes têm aulas de ciências, né? A gente vê muitas coisas que a gente pode entender pela ciência. Mesmo, por exemplo, um pedreiro, né? Eu fico imaginando assim, antes eu estava vendo até a igreja, um pedreiro, ele sabe, claro que tem os engenheiros, mas às vezes até os pedreiros entendem mais que os engenheiros, que essa coluna ela vai ser boa, ela vai ser ruim, por causa que ela está dessa maneira, ela é formada assim, ela é formada assada, ela vai aguentar o peso do telhado. Tem coisas que a gente consegue entender, mas tem coisas que não dá para entender. Tem coisas que apenas acolhendo de Deus. Por exemplo, a existência da vida. Alguém um dia já entendeu por que nós existimos? Os jovens não estão de mal com o pai e a mãe, né? Às vezes chegam assim e dizem para os pais: eu não pedi para nascer, né? Eu não pedi para nascer. Vai dizer que teu filho nunca fez assim para você, né? Todo mundo tem os filhos, só dizem isso lá pelas tantas. Algo presente. Nós realmente não pedimos para nascer, então por que nós nascemos? Por que existimos? Ou outra coisa que às vezes nos deixa um pouco preocupados, a questão da morte, por exemplo. Alguém, por exemplo, assim, poderia dizer: eu não vou morrer? Não, todo mundo vai morrer, né? Um mais cedo, outro mais tarde, mais jovem, mais velho, enfim, todos. Algo que não tem escolha. E aí? O que acontece? Outra coisa que podíamos perguntar é o sofrimento humano. Por que as pessoas sofrem? Por que existe o sofrimento? E ainda mais, por que alguém sofre e é feliz, e outro não sofre e é triste? Eu, por exemplo, conheci uma pessoa uma vez que sofria de problema de gota. Você sabe o que é gota? Não é aquela gota que fica caindo lá da goteira, lá da escola, Não, gota é aquela doença, né, que vai cristalizando as articulações. Terrível!
O Papa Paulo VI, por exemplo, morreu de dor por causa disso, né? Baixa um pouco. Era uma pessoa que estava já 16 anos numa cama, era cega, porque ela sofreu uma doença que foi perdendo. Enfim, e era uma das pessoas mais felizes que eu conheço. Aí eu olhei para a pessoa cheia de saúde, quantas pessoas já atendi, cheio de saúde, de emprego, de tudo, era triste. Então qual é o sentido do sofrimento humano? Tudo isso nós não encontramos resposta na ciência, do ponto de vista de nós podemos assim pegar, por exemplo, uma solução, colocar outra solução e surgir, pronto, aí a resposta, não. Isso só vamos encontrar realmente respostas, porque Deus aí ao nosso encontro e quer revelar isso para nós. Então a fé é uma resposta, Ele revela. Quando Ele, por exemplo, envia seu Filho, Ele se mostra e vem dar essas explicações para nós, sobre a vida, sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre o amor, sobre as relações humanas. E isso apenas Deus pode revelar de verdade para nós. E a fé é esta resposta, Ele nos revela e nós respondemos. E nós temos essa capacidade de dizer de verdade, de fato, isto vem responder, vem acalmar meu coração. Só Ele pode realmente tranquilizar o meu coração diante dessas situações. Por isso que eu acolho no meu coração antes disso. E aí eu vou dizer algo que está bem no tema do dia de hoje, que nós dizemos cada domingo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, uma vez eu acolhendo esta mensagem, essa revelação de Deus para mim e para a humanidade como um todo, eu vou dizer, realmente eu creio. Eu creio que Deus tem uma resposta para a minha vida, para a minha existência. E isso é bonito, porque de certa maneira nós sabemos que o ser humano é um ser inquieto. E mesmo nós dizemos assim, o Santo Agostinho dizia que o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Claro que Deus não vem acomodar ninguém, Ele pode até acalmar muitas vezes esta sede do ser humano de saber tudo. Porém, se a gente acha que Ele vem acomodar o coração humano, é diferente, né? Uma coisa é aquietar, outra coisa é acomodar. Deus não acomoda ninguém, pelo contrário, Ele instiga ainda mais. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, uma pequena explicação sobre a fé. Hoje até ficou grande, né? Mas, no caso, a fé é uma resposta àquilo que Deus revela a nós. Apesar de que Ele mesmo incita isso em nós através do Espírito Santo. Mas de uma maneira geral é a nossa resposta a Deus, aquilo que Ele revela a nós. E quando a gente descobre isso, quando a gente tem o nosso coração acalmado, o nosso coração preenchido por isso, nós vamos ao encontro dele. Por exemplo, quando nós fomos batizados, apesar de que muitos, se não a maioria de nós até foi batizado ainda criança, nossos pais, pela fé deles e dos nossos padrinhos, nos levaram até a igreja para sermos batizados, para que nesta fé nós fôssemos batizados. Porque a fé nunca é algo isolado, ela é sempre comunitária, eu não creio sozinho. Até se diz assim que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? É a mesma coisa. Quem crê junto tem mais certeza de crer. E nós vamos ter a certeza de que aquilo que nós cremos não é uma ideia que nós formamos de nossa cabeça, mas algo que veio já desde os primeiros tempos até hoje. A fé que nós cremos hoje, este Deus que nós cremos hoje, foi sendo passado ao longo dos séculos pelos apóstolos e chegou a nós. Esse dizer eu creio significa isso, ou seja, que nós recebemos dos apóstolos até hoje pela igreja. E por isso que nós cremos. Por isso que nós vamos à igreja receber os sacramentos. Por isso que devemos professar a nossa fé cada domingo, para que possamos responder ao amor de Deus que vem a nós, para transformar a nossa vida, de uma vida muitas vezes afastada do bem, do amor, da graça, do pecado, para que possamos assim estarmos mais junto dele. Então por isso que é interessante nós entendermos sobre isso. Mas o que significa dizer eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso? O que será que significa isso? Eu dizer que creio em Deus.
Em primeiro lugar, como o padre falou antes, crer em Deus é entender que Ele existe, claro, em primeiro lugar. Mas também é muito mais do que isso, também é responder a Ele. Às vezes, por exemplo, quando a gente está ouvindo o padre na homilia, né, durante a missa, a gente está até meio assim, passou a noite meio insone, né? Aí está meio dormindo, assim, e acorda assim, meio com aquela relance e começa a crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. A gente nem prestou atenção no que diz, né? Mas quando eu afirmo creio em Deus Pai, eu quero dizer o seguinte, que Deus, em primeiro lugar, é todo-poderoso. Significa que Ele é maior do que nós. Significa que Ele realmente tem um poder para nos revelar aquilo que nós precisamos saber sobre o amor, sobre a verdade, sobre a vida, enfim. Então, quando eu digo eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero dizer exatamente isso. Ele é a força maior do que nós, na qual nós podemos confiar, porque Ele é todo-poderoso. Claro que nós temos que não apenas fechar os olhos e deixar nos levar, não, a gente tem que olhar para Ele. A experiência de Deus é um olhar para Deus, e Ele se revela sempre a nós, Ele vem ao nosso encontro. Claro que não é assim como agora eu estou olhando vocês, né? Assim posso chegar, bom dia, né? Como eu estava fazendo no início lá, né? Cumprimentava as pessoas, tudo alegre chegando, bom dia, padre, bom dia. Deus não fala dessa maneira, de maneira direta. Mas também fala assim, quando nós nos reunimos, por exemplo, como irmãos, nós formamos essa comunhão. E de uma maneira ou outra nós temos essa capacidade de olhar Deus no próximo. Portanto, a relação com Deus, ela não é uma forma direta, como nós podíamos imaginar que é, mas ela é através dos irmãos, na oração, no permitir que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, ou seja, que Deus seja realmente aquele que vai governar a minha vida. Isso é dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Porque se eu muitas vezes digo que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas no dia a dia, por exemplo, não entendo assim, me desespero por qualquer coisa me atrai, me deixa levar muitas vezes por aquilo que o mundo prega por aí de desonestidade, de malícia, de corrupção, de violência. Como é que eu posso dizer então que Deus é todo-poderoso? Porque se Deus é todo-poderoso, Ele realmente tem o poder sobre tudo, Ele é mais forte do que tudo. Então dizer que Deus Pai é todo-poderoso significa eu chegar e dizer assim, tudo aquilo que nós vemos no mundo, nada tem maior força do que Deus. Esses dias, por exemplo, chegou uma pessoa para mim dizendo assim, padre, cheguei lá em casa, com todo respeito às religiões que acreditam nisso, mas assim, fazendo uma reflexão, cheguei lá em casa, nem entrei dentro de casa, mas por quê? Alguém colocou sal grosso na porta da minha casa. Aí eu disse assim, e daí? Mas eu não ia passar ali, vai que eu pego uma coisa, né? Vai que eu pego aí uma praga, vai que eu pego alguma coisa, eu não entrei. Aí eu perguntei assim, com todo respeito às pessoas que fizeram isso, que devem ter a fé delas, a maneira como elas acreditam, tudo bem, a gente respeita, né? Mas dizer, por exemplo, que um sal pode ser mais forte que Deus, é um pouco interessante, né? Até tem a expressão assim que diz, São Paulo fala, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? A gente pode pensar assim, mas que coisa, essa pessoa ficou com medo do sal grosso. De fato, porque sal grosso é apenas uma criatura, né? É sal, não tem força. Nós que podemos até dar força ao sal, quando a gente acredita mais no sal, por exemplo, do que em Deus. Mas a gente poderia dizer assim, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Por que muitas vezes nós temos medo, por exemplo, da violência do mundo? Claro que a gente tem que ter a nossa prudência, mas o que pode tirar do nosso coração? Quem pode tirar, por exemplo, a graça do amor de Deus em nossa vida? Ninguém. Diante de uma situação, por exemplo, difícil da família, quantas vezes nós dizemos que a minha família não tem mais jeito? Eu começo a acreditar mais no problema do que em Deus. Quantas vezes se desespera? O que é o desespero? É perder a esperança. Porque uma situação está difícil, uma doença. Às vezes nós acreditamos, temos mais fé na doença do que na graça de Deus. Não que Deus vai curar a doença de uma maneira mágica.
Não é isso. Mas o que é uma doença? O que é a morte diante do poder de Deus? Se Ele mesmo revela em Cristo que a morte é apenas um caminho para a vida eterna. Por isso, quando nós falamos creia em Deus Pai Todo-Poderoso, queremos em primeiro lugar dizer que Deus é mais poderoso do que tudo. Que a nossa fé supera muitas vezes aquilo que o mundo nos revela. Que a realidade humana, aquilo que nós podemos ver, ela não cessa em si própria. Por exemplo, no sofrimento. O sofrimento não revela em si próprio aquilo que é o ser humano, ou até melhor, revela. Mas ao mesmo tempo tem a força de mostrar que o ser humano é mais do que isso. No exemplo que eu dei, uma pessoa que no leito de enfermidade, ou seja, quando doente, era mais feliz que qualquer outra pessoa. Porque mostrava que a doença, a dor, o sofrimento, não é maior do que a graça e o amor de Deus por nós. E isso basta. Santa Teresa dizia isso. Não temas. Não há o que temer. Só Deus basta. Claro que entrar na cabeça da gente, isso é difícil diante de uma situação, né? Quando a gente chega descobrindo, por exemplo, que eu estou com câncer, ou que alguém, por exemplo, da família está muito doente, ou quando dá um problema financeiro em casa, ou quando um filho muitas vezes vem e se perde nas drogas, a gente começa a perguntar, mas será que Deus é mais poderoso que isso? Sim, Deus é mais poderoso que isso. Claro que Deus não invade a liberdade, Ele teria esse poder de invadir a liberdade humana, mas Ele quer que nós descobramos a Ele de maneira livre, não imposta. Por isso que é interessante a gente compreender tudo isso, que crer em Deus Pai Todo-Poderoso significa dizer que Deus é mais forte que a realidade. Podemos também pensar assim, caros irmãos e irmãs, Criador do céu e da terra, tudo é dele, já que tudo ele criou, tudo ele fez. E este dom dele para nós revela acima de tudo que nós temos que cuidar daquilo que ele fez. Ele deu uma responsabilidade para nós de cuidar de tudo. Nós aqui neste mundo somos de certa maneira os braços dele para cuidar de sua criação, porque ele criou tudo isso. Do nada, até diz o Gênesis, com apenas a palavra, faça-se a terra, e a terra se fez. Separe-se as águas da terra, e assim se fez, assim diz. Ou seja, o poder de Deus que cria, que transforma, que renova. Portanto, cuidar dessa criação de Deus também é uma responsabilidade humana, pois é dizer, creia em Deus Pai Todo-Poderoso. Então a gente devia pensar bem quando a gente jogasse, quem sabe, um lixo no chão, quando a gente jogasse, quem sabe, lá não cuidasse, deixasse a torneira aberta de muito tempo. Quando nós não defendêssemos, de certa maneira, diante da sociedade, diante da política, por exemplo, o mundo mais justo, mais fraterno, porque isso é cuidar da criação de Deus. E quando eu digo eu creio que Ele é o Criador, Ele fez tudo, e tudo era muito bom, assim diz o Gênesis. Por isso que nós temos que cuidar. Então, irmãos e irmãs, crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, significa isso. Acolher o poder de Deus, que nos ama acima de tudo, que quer estar em comunhão conosco, para que possamos assim fazer deste mundo um mundo melhor, porque Ele é o Criador de tudo, inclusive de nós mesmos. Não somos maior que Ele, não podemos fazer tudo o que bem entender, porque Ele é o Criador, não nós. Nós não temos o poder de criar, por exemplo, uma planta. Nós não temos o poder, por exemplo, de dar vida àquilo que nós tiramos, e até essa semana celebramos a semana do nascituro. Se alguém tira, por exemplo, uma criança do ventre de sua mãe, não vai fazer nascer de novo, não vai conseguir fazer de novo aquela criança nascer de novo. É morte. Portanto, defender a vida acima de tudo. Que Deus possa realmente nos fazer missionários, até nesse mês missionário, possamos de fato viver esta fé dessa maneira, anunciarmos este Deus Criador do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, para que possamos dizer realmente nós cremos, temos fé neste Deus, que se revela a nós como um Deus de amor, que se revela a nós como um Deus de bondade. Que o Senhor assim realmente nos ajude. E pensamos na Maria Santíssima, também neste mês do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, padroeira dessa comunidade do Brasil inteiro. Pensamos as luzes, ela que foi a primeira que disse: eu creio, fazei tudo o que Ele vos disser.
Ela que veio e professa a fé conosco, a fé no Deus da vida. Que o Senhor nos abençoe, que nessa novena possamos ainda mais dizer com alegria a todos aqueles que nós encontrarmos agora na saída da igreja, durante essa semana, durante todo o ano. Como é bom crer, como é bom dizer que nós temos um Deus que nos ama, e dizer que nós cremos, não de maneira isolada, mas como irmãos. Como é bom poder assim professar a fé. Como é bom muitas vezes não viver no desespero, porque nós temos um Deus que nos ama acima de tudo, porque Ele é todo poderoso, Ele é Criador do céu e da terra. Assim seja. Amém. Vamos de pé então, irmãos, dizer mais